Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Mais uma segunda-feira, estamos aqui para a nossa live de prestação de contas. Estamos indo para a quarta semana, então vamos completar um mês. Estamos no nosso projeto de oração e ele tem sido bom em vários aspectos, pelo que eu tenho visto. Nós temos a igreja entrando, se envolvendo, e eu creio que se você ainda não se envolveu, precisa se envolver. Ah, mas eu já perdi 3 semanas. Isso não é problema nenhum. E nunca é tarde para começar. Você pode estar iniciando hoje, ou a partir do momento que você está vendo aqui esse vídeo aqui, essa prestação de contas. Glória a Deus. Então nós estamos iniciando, vamos fazer um mês nessa semana e seremos 12 meses, pelo menos com esse projeto, com esse propósito. Deus vai falar com isso, já tem falado e vai falar muito mais, eu tenho certeza. Bom, nosso plano de trabalho hoje é esse: meditação, toda semana vai ter. Vamos falar do próximo relógio de oração e também da prestação de contas, que toda vez faremos na última semana do mês, tá bom? Então vamos fazer uma avaliação das últimas 3 semanas e fazer uma correção para esse mês, se for o caso. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus. Eu tenho um versículo da palavra de Deus para nós estarmos meditando. Vou colocar ele aqui. Mateus capítulo 7, dos versículos 6 ao 12. Então o Senhor vai falar aqui sobre oração, não necessariamente ao 12, mas ele vai falar até o 11 sobre oração, amém? Diz assim, Mateus capítulo 7, no versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é uma das bases de oração mais poderosas que você vai encontrar na palavra de Deus. E você deve crer muito nessa palavra que o Senhor Jesus mencionou, a fim de ter certeza que se você vai orar, vai dar certo. Olhando aqui, observando, sempre que a oração vai manifestar o quê? 3 tempos. Você então começa a sua oração pedindo. Você vai fazer pedidos para Deus, porque faz parte da oração. Não, eu só quero conversar. Eu só quero adorá-lo. Pois é, se a gente tivesse uma vida pronta para isso, realmente daria certo, mas ninguém tem. Então nós sempre temos que começar a nossa oração com Deus, sabendo que pedir está envolvido. É por isso que o Senhor Jesus começa também dizendo que o princípio é pedir. Então nós temos que pedir algo para Deus, fará com que oremos. Quem é muito forte, na força do braço, faz e acontece, não ora. Porque ele vai pedir se ele faz. Por isso, os fracos são os que são abençoados. Porque eles pedem para Deus.
até sabendo o que eles vão fazer, mas eles pedem antes. Então pede, aí você pede e não recebe. Então o que que acontece? Você começa a buscar. Você não desiste do seu pedido. Você não vai falar, Deus não quer me dar. Não, você busca e até achar. Mas quando não acha, você ainda não desiste. Você começa a bater, bater, bater naquela tecla, bater naquele pedido, bater naquela situação. E a porta se abre. O bater não tem um dia de mudança. Então, o pedido, ele chega uma hora que você já não pede mais, você começa a buscar. O buscar, chega uma hora que já não é mais conveniente. Você vai bater, bater, bater. Como que eu sei cada tempo e quando mudar cada tempo? Só orando. Porque o Espírito Santo vai te auxiliar na sua fraqueza, ele vai te ajudar na sua oração. E o Senhor então faz ali um paralelo dizendo, né, que se o filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra. Mas se pedir um peixe, o pai não vai dar uma cobra. E ele diz no verso 11, se vocês são maus e dão boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus que é bom. Aí ele conclui falando, não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Lá em Lucas, você está vendo ali em cima, Lucas 11, do 9 ao 13, é falado também sobre este texto. Vou até pôr aqui. Vamos lá. Aí. Tá aqui, ó. É o mesmo texto. Só que ele tem essa atenuante, olha. Ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então aqui o Senhor está falando, né? Que se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus que vai dar o Espírito Santo. Aí você fala, poxa vida, no Mateus fala dar boas coisas, aqui fala dar o Espírito Santo. Como assim? Aí você olha, o Espírito Santo, puxa vida, pois é. Mas é que você tem que entender que ele está falando que vai dar o Espírito Santo dentro desse contexto aqui. Do pedir, do buscar e do abrir. Então o Espírito Santo vai estar envolvido com você na busca, no bater, primeiro, para te incentivar, continua, continua, continua. Segundo, para te mostrar, vai por esse caminho, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Terceiro, para te ajudar. Ali nesse sentido, muda a sua oração para esse foco, muda para aquele foco. Diga isso agora, hoje ore por essa pessoa também. E também na questão do encontrar as suas bênçãos. Então, se o pai, aqui, vamos voltar para Mateus. Aí. Mateus. Aí. Aqui em Mateus. Mas vosso Pai que estás nos céus vos dará boas coisas aos que lhe o pedirem. E o Pai vai te dar boas coisas. E você pode pegar as boas coisas e fazer coisas ruins. É claro que os dois textos vai dar no mesmo sentido, sabe? Eu não estou falando que aqui tem duas orações. E nem achando a de Lucas melhor. Eu só quero te dizer que olhar lá o Espírito Santo e olhar aqui as boas coisas, lá é mais fácil para você ter um entendimento, para você ter uma ideia melhor, certo? Então, essas boas coisas o Senhor vai te dar através do Espírito Santo. Não que Mateus esteja errado, mas entenda aqui, ó, que vai te dar o Espírito Santo, é ele te dar essa questão do Espírito Santo para ajudar você em todas as questões. Mas tanto Mateus como Lucas está nos dizendo aqui que vamos pedir, vamos buscar, ok, vamos bater até achar. Glória a Deus, que bênção podermos meditar na palavra de Deus e alcançarmos resultados diante do Senhor. Eu quero então agora estar falando contigo sobre um texto que nós temos lido todas as semanas e hoje nós vamos ler ele na questão 4 aqui. Deixa eu colocar ele para nós. Semana 4,
Ok. Semana 4, criando ritmos. Então nós vamos para estrutura. Veja, cada dia a gente vai fazer uma parte daquilo que nós vimos na semana passada, que são 5 pedras, né? 5 padrões. A de hoje é estrutura. Criando ritmos flexíveis e resilientes. Olha como essas 3 palavras são boas para quando você fala de oração. Ritmo. Então você pegou o passo. Flexível. As circunstâncias não vai te impedir, porque você tem uma flexibilidade. Eu não orei às 7 da manhã hoje. Então você ora às 10 da manhã. Eu tive um problema a manhã inteira. Então você ora à noite. Porque você fez um ritmo flexível. Se não faz 7, eu não oro. Não. Nós não podemos ter esse tipo de situação. Por quê? Porque a nossa vida, no seu dinamismo, prega peça às vezes e você pode ter problemas em alguns dias. Então a flexibilidade vai te ajudar. E resiliente. Não para. Não desiste. Ok. Então o princípio da estrutura de adaptação, ela vai assim, ó. Como uma árvore que se dobra no vento sem quebrar, palmeira, né? Uma vida de oração sustentável precisa ser simplesmente firme e flexível. E a partir de então, a gente vai ter aqui três indicações de como você pode estar fazendo o seu tempo de oração fluir. E cada uma dessas 3, elas vai mostrar o que? Um ritmo, com uma flexibilidade, mas também um crescimento. Pastor, 15 minutos é muito pouco. É muito pouco para alguém que ora, que é experiente. Mas para alguém que está começando, não é. Para alguém que não ora, não é. Eu não concordo que vou orar 5 minutos de coração e tá bom. Para com isso, sabe? Para com esse negócio de fazer de coração, sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração não é um padrão de qualidade para Deus. Deus sabe que é do meu coração. Se teu coração fosse tudo isso, meu amigo, você nem salvação precisava. O meu coração, o seu coração, o nosso coração, filho. Foi para isso que Jesus teve que vir dar o coração dele para nós. Porque no nosso não há confiança. Então, se achar que Deus está pulando de alegria porque o que você fez foi de coração, puxa vida. Não tenha essas grandezas e expectativas positivas para o seu coração. O seu coração é enganoso. Seu coração puxa para o seu eu. Seu coração não é base para as coisas de Deus. Então, 15 minutos, como quem está treinando, como quem está aperfeiçoando, como quem está criando ritmos, é muito mais valioso do que o tal 5 minutos de coração. Até porque se o seu coração que orou 5 minutos hoje não querer saber de oração nos próximos 10 dias, mas daqui no dia 11 ele querer mais 5 minutos, quer dizer que você agora é o grande crente. Porque nos últimos 13 dias você orou 10 minutos de coração. Vai. Vai que esse papo do diabo para longe. É melhor alguém que treinou 13 dias, 15 minutos. Suando sangue, olhando no relógio, com dor. Mas treinou. Não vai ser assim sempre. Não vai ser assim sempre. Porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Agora, se você não ora, ele vai te auxiliar com o quê? Só quando seu coraçãozinho maravilhoso deseja? Estou falando isso para bebês. Estou falando isso para quem não ora. Não estou falando isso para mim. Realmente, quando eu vou ver, já passa de hora, de meia hora, de 1 hora. Quando eu vou ver,
entendeu? Eu gosto de programar as minhas orações nos melhores momentos, porque eu sei que vai ser longa. E sempre tenho muita coisa para orar. Eu nunca tenho pouca coisa para orar. Eu nunca tenho. Eu sempre tenho muita coisa, muita coisa. Então, na nossa camada 1 aqui, né? Eu não posso me perder com a hora. Na nossa camada 1 aqui, tá? Então, a gente tem aqui nos núcleos inegociáveis 15 minutos diário. Esse é o projeto de um ano. Então, vamos lá. Para que fique legal, elementos essenciais, tá? Elementos essenciais. Gratidão por 3 coisas específicas. Então, isso aqui é uma dica de como você oraria 15 minutos de uma forma bacana. Então, você ia ter ali gratidão por 3 coisas específicas. Senhor, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pelo estar vivo, eu te louvo pela minha casa, pelo meu marido, minha esposa, meus filhos, etc. Confissão de uma área que você precisa de graça. Então, aqui como se fosse uma fraqueza, sabe? Uma fraqueza que você tem aí, que você precisa que Deus mova na sua vida. Pai, eu quero colocar hoje esse meu sentimento que eu estou tendo aqui por essa pessoa que não é bom, pedir para o Senhor tirar isso de mim, porque eu sei que não posso viver com isso. Pai Santo, eu tenho necessitado muito de sabedoria para administrar o que eu tenho na empresa onde eu trabalho e eu quero alcançar um nível de excelência, de promoção. Por favor, muitas coisas você pode pôr aqui. É só para quem ora 15 minutos, mas se você vai pôr um monte de coisa aqui, vai passar. Uma petição por uma pessoa específica, né? Intercessão, sempre você tem que ter uma intercessão, porque a curva da oração vai te levar para cá. Eu quero escrever até sobre isso, né? A curva da oração, porque quando você começa a ficar uma pessoa, né, que fala experiente na oração, é quando Deus tira você dessas orações que são pedidos pessoais seus, para você, através da oração, ser um abençoador das pessoas, da igreja e etc. Essa curva aí é onde você vai deixando de ser criança para ser adulto. Ok. Declaração de uma verdade bíblica sobre Deus. Você pode pegar várias nos Salmos, né? Tu és soberano, tu és maravilhoso, o Senhor é a cabeça, né? Cristo é o cabeça da igreja, ou porque tu és o cabeça, porque tu és aquele que tem o comando e o controle. Eu estou em paz, eu vou viver em paz, porque eu me coloco rendido aos teus pés, ou porque tu és a cabeça que decidiu. E aí você vai, olha só, oração. Escuta silenciosa, 2 a 3 minutos. Isso não é simples. Eu tenho certeza que pessoas que oram 15 minutos não conseguem fazer oração silenciosa. Mas eu tenho que deixar aqui para você entender que existe esse tempo na oração. O que significa esse negócio de silêncio na oração? Significa quando é que Deus vai falar com você. O problema é que as pessoas podem se perder demais neste momento e realmente não ouvir. Porém, tem que saber por quê. Oração é uma conversa entre 2 pessoas. Não é só você fala, depois vai embora. E Deus não fala nunca. Entendeu? E nós estamos num treinamento. Nosso 1 ano aqui também é um treinamento. Então eu estou colocando aqui para você entender isso. E esse núcleo nunca é negociável, mesmo nos dias mais difíceis. O que significa isso? Que esse aqui é a camada menor da oração. Então não tem negócio. Você vai ter que fazer isso. Mas eu não consegui num dia. Vai lá no outro dia, ora 30 minutos, para compensar isso. Mas lembra que você está enchendo uma taça. É uma medida. Não é diária. É diária sim, é bom que seja diária. Você não pode chegar lá, somar 15 vezes 7, fazer essa oração inteira e falar, já orei a semana inteira. Não funciona assim.
Mas, se por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma dificuldade você não conseguiu no dia, faça 30 minutos no outro dia. Como se você estivesse falando, a medida de ontem eu estou enchendo hoje. Entende? Lembra que nosso projeto aqui é firme e flexível. Então tenha essa flexibilidade. Então isso aqui é o básico, é a camada mínima aqui para você. Agora aqui, vamos lá. O segundo, vou fechar aqui. O segundo aqui, ó, que já é para alguém mais experiente um pouquinho, que vai orar entre os 15 e 45 minutos. Ele vai atingir um ponto maior, né? Nessa base, essa pessoa vai estar orando entre 4 a 5 vezes a mais que aquela primeira pessoa na semana. Então nós temos também aqui algo que pode auxiliar você. Se você fala, não, pastor, eu quero orar em línguas dos 45 minutos, parabéns, maravilhoso, você realmente fazendo uma boa coisa. Pega lá, faz uma lista com tudo que você quer e ora em línguas. Ok, glória a Deus. Não, eu gosto de falar a minha língua, meu português. Ok, vamos te dando aqui modelo. Então você tem aqui a leitura bíblica, devocional com reflexão. Isso aqui a gente está chamando de orar, ler, orar. E estamos dando algumas dicas, alguns insights e fazendo essa oração até para as pessoas entenderem o que é isso. Eu não vou te explicar o que é isso aqui, porque já estamos explicando isso em outros lugares, tá bom? Principalmente se você olhar lá os dias 18, 19, 20, lá no YouTube do Devocional Diário, tá falando só sobre confissão da palavra, e ali tá muito bem feito, porque foi feito não como quem está ensinando, mas em formato de oração, é um áudio de uma oração gravada, então tá muito específico, muito real até. Ok. Intercessão por familiares e amigos próximos. Aí você já vai marcar no papel o nome de cada um e vai interceder um por um sobre cada circunstância que cada um está precisando. Esse está precisando de libertação, esse aqui está precisando de cura, esse aqui está precisando de estar mais firmes na presença de Deus porque tem sido alguém adormecido, esse aqui está precisando de ser salvo. E ali você então fazendo aquela lista, isso vai demandar muito tempo da sua oração. Oração por situações específicas atuais, tá? Então esse daqui é quando você coloca sua listinha de oração, né? Os seus alvos que você ora todos os dias até que você creia, né? Naquele versículo que nós lemos no começo, que já passou do estágio de pedir, já está entre buscar e muito mais avançado no bater. O que é o bater? É quando você ora pela mesma coisa todos os dias, até que o Senhor faça. Então essa aqui é a oração por situações atuais específicas, até cumprir. Então tem também louvores através de músicas ou salmos. Louvar com salmo é muito melhor do que louvar com música, tá bom? Que, embora as músicas muito ruins que tem por aí, você vai ter também um grande bloqueio mental para entender que você está cantando em oração. É muito ruim. Não aconselho. Agora com salmos não, porque você pega os salmos e faz declaração da palavra louvando a Deus. Diário espiritual, esta camada é a meta regular, mas pode ser ajustada conforme necessário. Claro, você pode pôr para menos do que 45 minutos, certo? Mas ela vai variar. Uma coisa que é importante, se você vai variar na sua meta aqui, é você, vamos lá, pastor, 15 não está dando para mim, então eu quero fazer 25, então mantenha 25. Olha, 45 é o meu tempo, porque minha média eu várias vezes chego em 1 hora, então 45 é o meu tempo, ok? E a partir daí tá tudo bem, mantenha isso, deixa isso fluir e você realmente cresceu na oração. Quando
você ora pelo menos 45 minutos, a sua oração, ela está muito nisso aqui, sabia? Só quem tem muito isso aqui na oração passa de 15 minutos orando. Porque se você intercede pela sua família e ora a Deus pelos seus pedidos em 15 minutos, tu não é um bebê não, tu é um atrapalhado. Como é que é essa oração? Pai amado querido, Pai amado querido, eu estou aqui para te falar que eu preciso que o Senhor me dê um salário melhor, eu também preciso que o Senhor me dê uma comida melhor, eu preciso que a minha família viva melhor. Ah, tá, eu também quero que o Senhor abençoe o José, a Maria, o João, olha, Pai, abençoa também a minha igreja e abençoa a minha célula. Ah, glória a Deus, eu também quero orar, porque o Senhor é poderoso, maravilhoso, eu quero dizer que o Salmo 91 diz da sua grandeza. Uau! É assim sua oração? Ritmo 3 vezes assim a fala. Então, se você tem intercessão na sua oração, 15 minutos não dá não. Você tem que explicar para Deus quem é a pessoa que está orando, o que está acontecendo, sob que circunstâncias você está pedindo por essa pessoa, e até aquele períodozinho, né, de ouvir, né, tempo de escuta para Deus falar alguma coisa para você relacionada a essa pessoa. Então, necessariamente, quem tem intercessão por familiares, por amigos, por pessoas da igreja, tem uma oração maior que 15 minutos. Então, se você pretende subir seu ritmo de oração, seu nível de oração, já sabe, tem que ter intercessão. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui para este outro ponto. Que aqui é uma camada dos adultos agora. Aqui nós estamos falando de quem realmente já atingiu um ponto alto na oração, sabe? E muitos de nós já atingimos um ponto alto. Se é que você ora ou não, é outra história. Igual, tem muitos irmãos experientes nossos, e até líderes, obreiros, é o seguinte: ele tem condição total de orar 1 hora, 2 horas. Porque ele atingiu esse nível. Agora, se num mês ele fez isso 3 vezes, aí é outra história. Porque os maiores são atacados em maiores escalas para não orar. Você sabe por que você não ora? E às vezes fica com desculpinha. Tem que ser de coração. Essas desculpinhas vêm do diabo para impedir você de orar. Porque você é poderoso na oração. Se você orasse realmente 1 hora todo dia, seu ministério era outro, sua vida era outra, sua história era outra, tudo era diferente. Mas não há. Quando você vê alguém num nível espiritual crescendo muito, em uma igreja fluindo muito e nunca para, e isso nunca para, é porque tem muita oração. Tem muita oração, e não só oração, sincronização entre o que ele fala e o que Deus fala. Aí vai entrar também um espírito de fé, vai entrar coragem para aplicar a fé e vai entrar o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Quando essas coisas se alinham, é avivamento. Você tem isso em muitos lugares do mundo, do Brasil. Mas você conta, dá para contar, sabe? Porque não é normal, não está em todo lugar. Porém, então, quero dizer que pessoas poderosas na oração fazem orações de 1 a mais de 1 hora por dia. E essas pessoas que fazem isso, elas podem fazer a diferença no ministério. Porém, teria que ser todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Dentro de uma oração que passa de 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, vai entrar a Bíblia junto. Porque seria muito bom que você tivesse a Bíblia junto. Só que essa Bíblia, ela não pode ser lida de uma forma ali, sabe, totalmente divagante ali, com televisão ligada, com molecada gritando. Não. Tem que ser uma leitura, sim, com um estudo específico, que foi separado antes, com declarações até, com anotações. E tem que ter vamos supor, numa oração de 2 horas, seu período com Bíblia, 30 minutos. Você não vai ficar ali lendo a Bíblia
150 minutos e depois você vai fazer 20 minutos de oração. Aí não, né? Aí não é oração, aí é leitura. Então você tem que pôr a Bíblia quando você tem períodos longos. Eu nunca consegui. Estou aberto para tentar. A última vez que eu falei que nunca consegui um tipo de oração, eu fui tentar e fiquei muito especializado nela. Porém, a Bíblia, dentro do período de oração, tem que ser com a leitura programada, com as especificações corretinhas, tá bom? Mas ajuda muito e isso tem que ser para quem ora acima de 1 hora, né? Se ora 15 minutos, você vai ficar 10 minutos lendo a Bíblia? Não vai funcionar. Não é assim que o Espírito Santo vai te guiar. Mas se você quiser fazer isso, faça. Você é livre. Mas eu acredito que numa hora dessa o Espírito Santo vai te ajudar, falando: você está errado, vou te ajudar. Está me usando para falar se você faz isso. Então a Bíblia tem que participar de quem tem orações maiores e profundas, acima de 1 hora. E esses jejuns acompanham sempre pessoas que oram muito. Deixa eu falar com você que já é experiente na oração. Fora os jejuns programados da igreja, qual foi a última vez que você fez um jejum? Sem que a igreja te pedisse. Isso vai mostrar o alinhamento de como o Espírito Santo lida com você. A questão de suas orações. Porque muitas vezes as nossas orações, que são profundas, são acompanhadas de jejuns. Eu acho muito engraçado, porque igual pessoas pequenas e simples na igreja, quando tem um problema do tamanho do mundo para resolver, a primeira coisa que elas fazem é jejum. Porque elas entendem mitologicamente na cabeça delas que o fato de eu não comer vai fazer com que todos os demônios desmaiem e o Senhor faz a obra. Mas não é dessa maneira. Os jejuns entrarão para compactuar com orações profundas e longas que vão longe. Intercessão por questões complexas, aí são aquelas intercessões que não são necessariamente: eu quero te representar, Senhor, a vida aqui da Josefa que está doente. É aquele tipo de intercessão que você ora pela pessoa, visita a pessoa, fala que está orando, mantém contato, mantém um posicionamento, que ora e pergunta, e ora e está junto, e ora e está junto. Espírito Santo, que eu falo, que eu faço, como que eu vou agir, eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, toca nela, toca em mim, toca em alguém. Não são intercessões complexas que você assume como se fosse um trabalho, um cargo. Orações contemplativas e prolongadas, que são bastante difíceis também, porque a mente divaga muito, né? Você fica ali, pensando, só tu és poderoso, daqui a pouco você ou distrai. Mas é tremendo, você sabe? Então por que põe? Porque é profundo. Você vai ouvir de Deus nessas orações. Silenciosa, contemplativa. E tem que aprender a ouvir de Deus. Só que quem não ora primeiro não vai ouvir de Deus. Então você primeiro aprende a orar, depois você ouve de Deus, mas é bom que você saiba que está envolvido. E um planejamento espiritual com avaliações. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Olha isso aqui. Eu vou pegar aqui, eu nunca vou deixar de mostrar isso para você. Isso aqui são tudo datas, ó. Tudo datas. Isso aqui, ó, comecei a marcar pela primeira vez nesse papelzinho aqui. Dia 7/3 desse ano. 7/3, ó. Encheu já. Encheu. Mais um, porque tem mais, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui, ó. Olha como despedaça. E tudo aqui são anotações. Agora eu estou fazendo eletrônica, mas não deixei de fazer no papel também. E essas listas, ó, tem aqui os pedidos escritos aqui dentro. Tem os pedidos escritos aqui dentro. E o que acontece? Tudo isso aqui é um planejamento. É um planejamento de uma avaliação. Eu preciso avaliar se o que eu estou fazendo na oração está dando certo. E eu tenho aqui muito mais do que 30 respostas, algumas muito complexas, e Deus tem dado muito mais. Sempre eu estou tendo que pôr nome ali, sempre.
De 100% de tudo que está ali, acho que 10% é para mim, 90% é para os outros, mas não é glória para mim e nem mesmo é algum tipo minha vida é orar pelos outros. Não, eu amo fazer isso, eu fui chamado para fazer isso, o Senhor me fez fazer isso e eu louvo a Deus por isso. Então, há muitas bênçãos para vir e muitas que já vieram. Então, isso é o que? É um planejamento. É um planejamento. Eu não mostro isso, o pastor quer se aparecer. De maneira alguma, isso aqui não é se aparecer, não. Isso aqui é mostrar para você que teu pastor ora. É provar para você que teu pastor ora. Porque você não chega no seu líder e fala, você ora. Ele fala, eu oro? Então prova. Porque o pastor prova. Aí, se ele vir com esse papinho, é de coração, é pessoal, é particular. Aí você, tá bom, entendi tudo. Beleza. Entende? Por quê? Porque é assim que funciona. Como é que você acha que a Bíblia foi escrita? Um dia alguém com a mente de Deus foi lá e escreveu ela inteira? Não, porque tudo que os homens de Deus faziam, eles anotavam. Tudo que os homens de Deus falavam, eles anotavam. Todas as pregações eram anotadas. E um dia virou o que virou. Mas nós vamos escrever a Bíblia? O livro de Atos vai terminar lá no céu. Nós estamos escrevendo ele. Porque o Espírito Santo está manifestando os atos dele em nós. Glória a Jesus. Então veja, esta camada alimenta e renova as outras duas. Por quê? Porque ela realmente é um nível maior e daqui é mais de 1 hora. Não tem fim, tá? Não tem fim. Dentro dos homens que mais oraram nos seus ministérios na Terra, nós temos Schmidt Wigglesworth, com coisa de 6 horas de oração por dia, mas várias vezes 8, 9, e o maior período dessas orações em línguas. Nós temos Robin Daverson, que orava em línguas muito mais que qualquer um no seu tempo, e ensinava, tinha escola para isso. Nós temos Martinho Lutero com 6 horas de oração, homem que revolucionou, que mostrou grandeza, e muitos hoje que ora e nós não conhecemos, mas um dia vamos conhecer porque estão anotando um grande homem de oração na linha da intercessão chamado Daniel Nash. Quem sabe uma hora dessa aí você consegue ler algum arquivo dele. Era um homem que orava pelas conferências de Charles Finney. Glória a Deus. Então vamos lá, já estou indo para o fim, irmãos, e agora eu vou então para o nosso antes de prestar conta aqui, vou falar do relógio de oração. O relógio de oração que nós fizemos foi uma grande bênção, maravilhoso, e nós vamos estar refazendo agora, o segundo relógio de oração, no dia 17 de novembro. Então ele vai começar à meia-noite, quando termina o domingo, e ele vai escorrer na madrugada, vai entrar na segunda-feira e vai até a meia-noite, quando vai começar a terça, mais 24 horas. E nós temos muitas vagas preenchidas, algumas ainda em branco. Então, quero que você procure a Joyce e fale para ela que os horários estão disponíveis. Escolha lá 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, já com o que você sentir paz no seu coração. Você pode... mas o horário que eu tenho que orar é das 7 às 8 e lá já tem alguém. Não tem problema, tenha mais de uma pessoa. Bom, só que nós não podemos simplesmente olhar só para o horário que nós gostamos. Temos que preencher o relógio inteiro, a não ter 7 pessoas orando no mesmo horário e depois os outros horários não tem ninguém. Então, se você puder estar preenchendo primeiro os horários que nós temos disponíveis, aí depois a gente pode pegar junto com outros. Então, creio que nós vamos preencher também as 24 horas, como foi da outra vez. E o outro relógio será dia 15 de dezembro, depois só o ano que vem, em janeiro. Que aí eu já vou deixar bem pro fim do mês, porque tem esse negócio de festa, mexe com a cabeça de todo mundo, até você entrar no clima de novo. Aí nós já vamos deixar lá pro dia 25, 27 de janeiro. Até porque janeiro é um dos meses que mais demora para passar no ano. Mas tudo bem. Então o nosso relógio dia 17 de
de 17 de novembro e eu conto com você para a nossa prestação de contas, que é isso aqui. É a nossa linha de oração. Deixa eu ver. Isso. Ok. Então tá aqui, ó. Começamos nossa oração no dia 6/10. E nós vamos rodar esse relógio até o dia 5/10 de 2026. Está marcado aqui, ó, dia 26/10. E foi ontem, domingo. Então por que não está marcado hoje? Porque eu estou fazendo essa gravação cedo. Então eu não orei ainda o meu dia de hoje, tá bom? Então, cada um desses dias aqui foi 15 minutos que eu estive orando, tá bom? Cada um desses dias. E por isso eu marquei todos eles aqui. Pastor, eu não tenho essa folha. Fala com a secretária da igreja, ela vai te dar uma. Eu queria sim, online. Então, fala com a secretária da igreja que ela te manda o arquivo. Amém? E por conta da minha oração ser maior que 15 minutos, o que eu resolvi fazer? Então, vamos supor, eu orei 1 hora. São 15 minutos vezes 4. Eu marco uma vez aqui, nesse quadrinho, e jogo 3 em outro lugar. E aí, eu acredito que em 1 ano eu vou conseguir encher mais do que uma folha dessa. Deus me deu um número para eu encher e eu vou aceitar esse número. Eu aceitei esse número porque eu creio, tá bom? Então, esses quadros aqui, né? Esses aqui já estão sendo o que passou de 15 minutos das minhas orações. Glória a Deus e que o Senhor me abençoe. Então, em menos tempo, eu acho que acredito, antes de eu chegar aqui dia 31 de dezembro, já vai estar tudo cheio, já vou estar na folha 2 e quem sabe, Deus é que sabe. Amém? Então você pode fazer isso, se você quiser. Não precisa, mas eu estou fazendo. Amém? Então, estou te mostrando aqui coisas que eu sempre fiz, nunca mostrei. Não é para mim de maneira alguma. De repente você pode falar, ah, pastor, tá pouco, hein? Fiz as contas aí, tá pouco, a sua média tá pouca. Aceito a repreensão, prometo que vou melhorar. Em nome de Jesus. Amém? Então, louvado seja Deus, que nos abençoa grandemente. Isso é só o começo. Primeira fase, até fevereiro, é só para ouvir de Deus, aprender de Deus. Vamos ir muito mais. Muito mais. Houve minutos que eu orei que eu não pus ali. Não julguei necessário. Mas que o Senhor nos faça crescer. Sabe? Essas coisas têm sido para nós viver nesses dias. Ah, se eu fosse eu, faria. Não, não é você. Então o seu caminho é submeter, estar debaixo, andar junto, ser fiel. Já pensou se os discípulos ficassem? Jesus fala, vamos passar para o outro lado. Ah, se fosse eu. Não, vai para o outro lado. Agora vamos subir aqui a montanha, todo mundo senta. Não, mas se fosse eu usaria ele na praia, esse negócio de montanha. Não é você. A bênção do servo é servir. A bênção do servo é servir. Não perca a sua bênção com pensamentos idiotas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor te ajude. Amém? Pai Santo, eu oro pela vida de cada filho teu, de cada servo teu. Nós estamos num tempo de treinamento, de oração. Nós estamos num tempo de buscar do Senhor. Nós estamos num tempo de buscar a tua graça. Nós estamos num tempo de buscar o teu Espírito. O teu grande poder venha sobre nós. Em nome de Jesus. Nós cremos. Poderoso Deus, glorioso Deus,
que a sua mão está poderosamente em nossas vidas e nós viveremos o melhor em nome de Jesus. Dê para nós, Senhor, uma semana de muita oração, de muita graça, no nome de Jesus. Amém. Fica na paz e até a semana que vem.